Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos à nossa próxima atividade. Eu tenho a honra aqui de hoje mediar um tema que me é muito caro, que trata de novas práticas de intervenções urbanas, e a gente tem aqui representante de 3 expressões muito legais, né, sobre essa temática. Então eu quero chamar o pessoal do Metrópolis, do Translab Urb e do Arquitetura na Periferia, por favor, gente. A gente não fez um roteiro prévio, né, para essa apresentação, e eu vou deixar livre aos participantes para quem quiser iniciar com a palavra para apresentar o seu trabalho. Alô. Bom, então, né, fazendo papel de bom anfitrião, vou, né, como um coletivo, né, de inovação social urbana, como a gente se autodenomina, né, o Translab Urb, vem atuando aí desde meados de 2012, né, sediado aqui em Porto Alegre. Vou iniciar, mas primeiro só comentar que eu estou muito feliz de, né, estar dividindo, né, o espaço aqui com vocês. Já acompanho pelas redes há bastante tempo e, né, a gente se inspira bastante, né, em ver que grupos estão pensando outras maneiras de atuar, né. Agora pela manhã também a gente estava ali mediando as apresentações da nova categoria, né, que começou agora no Congresso, das outras práticas, que tem tudo a ver conosco aqui. E foi trimassa também, tipo, ver um monte de possibilidades de atuações que já estão acontecendo, mas que recebem agora legitima um pouco mais, né? É uma categoria. Nos outros congressos, né, outras colegas vão poder inscrever essas práticas que muitas vezes são um pouco invisíveis, mas são tanto quanto vitais para, enfim, de uma realidade bem específica aí, que é a realidade brasileira, né? E aí eu acho que transversal assim tem essa questão muito forte de lidar com a precariedade, que é uma característica que infelizmente, né, nos une, né, no território brasileiro. E eu acho que essa questão da relevância de atuação, né, profissional também tem isso, né, se reinventar e ver como que a gente vai voltar a se reencontrar com necessidades reais da maioria da população brasileira. Ali tem, eu ia pedir isso aí. Bom, tecnologia vai me deixar na mão de novo, mais ou menos. Hoje de manhã já me deixou um pouquinho. Acho que a apresentação não está muito bem, mas é só um guia, talvez, mais para mim do que... Acho que a ideia talvez seja mais debater. Bom, como eu estava falando, o Translab Urb, ele é um coletivo, né? A gente se autodenomina que trabalha com inovação social urbana. Uma das coisas principais para nós é trabalhar com o conceito da hélice quádrupla. Não sei se todo mundo está familiarizado, mas é enxergar ali a sociedade com essa divisão, assim, né? A sociedade civil, né? Seja ela organizada, né, em associações, ONGs, enfim, com CNPJs, ou nós todos avulsos, né, cidadãs e cidadãos, academia, né? Então, por academia, até conceitualmente dá para expandir para além do ensino superior, né? Essa questão arrogância do ensino superior, eu acho que tem que cair um pouquinho, está meio oitentista, acho que já deu um pouco. A academia, no caso aí da teoria da hélice quádrupla, é todos esses setores da sociedade envolvidos com a produção de conhecimento e o desenvolvimento, né, da sociedade. Depois a gente tem o setor privado, todas as importâncias das dinâmicas econômicas, né, que, embora a gente né, sejamos todos sei lá, testemunhas de falências de modelos, a gente sim está num modelo capitalista. Grande parte dos nossos fluxos, das nossas relações
do nosso despertar e dormir estar envolvido em fluxos econômicos, mas o setor privado precisa ter uma visão um pouco mais, sei lá, vou usar uma palavra um pouco mais humanizada. Vai desde a tiazinha da esquina, né, que o pessoal chama de comércio informal, até esses grandes empresários que supostamente geram empregos, essa coisa toda. E por último, né, mas igualmente importante, a administração pública. Dentro do coletivo, a gente acha super importante derrubar ali a simbologia do poder público, não tem nada de poder. Talvez o poder está ali na sociedade civil. A administração pública, ela, dentro da sua necessária né, questão assim, de se reinventar e também se reencontrar, ela tem um papel, uma das hélices muito importantes ali, de como ela, na verdade, né, dentro da nossa visão ali no coletivo, deveria estar mais conectada com né, promover os espaços para os outros setores aí sim desenvolverem e atuarem. Bom, então isso é um pouco, né, de base conceitual, né, onde a gente vem desenvolvendo o nosso trabalho. Essa questão do lab, né, do nome, a gente vê cada vez mais esse nome crescendo, parece um pouco o fenômeno que rolou como, por exemplo, com o Eco, né, a gente está bem ligado, fica bem atento, porque os termos, sim, são muito poderosos, mas também, sim, podem ser cooptados, né? Mas, no caso, o lab, para a gente, é uma coisa bem importante. A gente nasceu no conceito no contexto dos laboratórios cidadãos, né? O pessoal de Porto Alegre, de repente, deva estar um pouco mais conectado. Existiu o Translab, Instituto de Pesquisa e Inovação Social, que tinha essa visão, né, dos equipamentos, de uma evolução dos equipamentos de interesse público, que talvez a gente era um passo adiante dos centros culturais, um lugar onde a população não necessariamente fosse passiva de uma programação, e sim um lugar onde a população poderia ser proponente, né, de uma gama de atividades que impactaria diretamente no seu desenvolvimento. E, por desenvolvimento, a gente entende ali a fruição de cada cidadã e cidadão para o seu caminho da vida, né? Então, as pessoas têm os seus objetivos, né? Alguns estão orientados, talvez, por uma ideia de sucesso, de carreira, outros por felicidade, outros uma visão mais hedonista, enfim, mas que os sujeitos possam ter a sua possibilidade de se desenvolver. E dentro desse contexto havia uma série de linhas de trabalho, e o Translab URB, que aqui, eu acho que só o Fausto está aqui, dos meus colegas. Os outros colegas, a gente está lá mediando os trabalhos, né, de outras práticas, lá no Multipalco. Bom, começou a se encontrar uma série de pessoas que tinham essa conexão com cidade. E dentro desse contexto aí do laboratório, a gente logo viu como era importante criar um ambiente de teste, de prototipagem. Isso vem nos guiando desde então, né? Prototipar, usar o melhor da metodologia científica, mas aliado ao melhor da vontade e das, né, ganas por fazer, por executar, que a gente encontra dentro dos movimentos sociais, dentro do ativismo. Então, aí um pouco foi a essência, né, de onde saiu o Translab URB. Também um pouco mais de conceitos que nos guiam ali, né, da gente entender que a gente está saindo de sociedades centralizadas, né, tanto de fluxos financeiros, como também fluxos de conhecimento, né, os gargalos de conhecimento, né, aí vai também uma crítica que a gente sempre fez com a academia, né, como tirar um pouco esse conhecimento dali. Então, a sociedade vem evoluindo, passou por algumas coisas de descentralização, mas tem um objetivo de chegar numa sociedade onde recursos de toda a ordem estejam distribuídos, né? Então, vem um pouco dessas questões de horizontalidade e transparência, nos guiam bastante, assim como outros entendimentos ali, né? O bem comum, entender o que é a questão dos comuns, né? Ou dos commons, na língua inglesa, aí, é um tema que está bem vivo, mas a gente entender mesmo, né, o que de fato pertence a todos,
a gente trata também dessas questões do pós-capitalismo, né? Isso parece um tanto pesado, mas, na verdade, é as próprias lógicas de remuneração, como a gente vai entender ser remunerado por um trabalho ou não, né? A gente recebe essa pergunta quase que diariamente, mas como é que um coletivo se sustenta? Cara, é uma coxa de retalhos e isso pode estar dentro, né, desse conceito do pós-capitalismo. Sim, tem fluxos econômicos aí no meio, mas, de repente, não são só recursos financeiros, né? De novo, a gente retoma a participação, a gente está em Porto Alegre, tem tradição sobre isso, embora ela se encontre bastante moribunda, né, a questão da participação. Aí eu já falei um pouco da transparência, né, as plurinacionalidades, os feminismos, as diferentes maneiras de como a cidade está se abrindo, né, o urbanismo de gênero é um tema que está ganhando força cada vez mais. A tecnopolítica também, para o bem e para o mal, né, mas a gente entender a tecnologia como aliada de processos, ou também estar atento quando a tecnologia, né, vai mover as coisas para um lado não tão positivo. O municipalismo também é algo muito importante, né, entender a governança local e também, não só sob o ponto de vista do município oficial, mas talvez a questão do macro, né, onde a gente atua, até a escala bairro, a gente entender mesmo esses conceitos como a localidade, né, a gente está atento em movimentos globais e atuando localmente. Bom, ali sustentabilidade não tem como tá de fora, né, toda essa discussão do ambiental. E por último, uma coisa muito importante, que é a cultura aberta, né? É totalmente copyleft, né? O conhecimento não deve ser proprietário. Acho que é uma coisa que nos guia bastante. Metodologias abertas, pode testar, pode usar, pode remixar, e para que todo mundo possa se beneficiar do que a sociedade vem conseguindo produzir até então. Esse ficou bem apagadinho, mas esse aí estava falando sobre conceito de localidade, né? Tá em rede. Agora há pouco eu estava manifestando minha felicidade de estar encontrando eles ao vivo. Já citei eles em outras situações, como exemplos que nos inspiram, e a gente está em rede se apoiando e se inspirando. Bom, antes de entrar no território, né, uma coisa que importante para nós, muito forte, assim, é entender as conexões em rede, né? Eu acho que as intervenções dentro desse panorama do que singelos coletivos conseguem atuar dentro de uma realidade que tenta nos engolir, tem uma coisa muito importante, que são os processos. Nesses últimos anos, a gente vem apostando muito naquilo que é efêmero, naquilo que deixa, talvez, não consegue ainda ter a força suficiente para deixar legados tão fortes, se não os legados dos processos nos quais as pessoas que a gente consegue trabalhar junto, com certeza se transformam, né? Então, aí é mais um outro orientador, né, de como a gente trabalha o espaço público, mas a partir de estar conectado com pessoas e não mais com um objeto, né? Eu acho que a questão da solução, buscar a solução de desenho e física, não tem conseguido grande sucesso. Vide aí um pouco a realidade das cidades brasileiras. Então, talvez ir um pouco no caminho do metaprojeto, do projetar espaços de encontro, estar junto com as pessoas e promover encontros de transformações de modos de ver e de se enxergar dentro do contexto da coletividade. Opa. Bom, para falar de espaço tem que ter tesão também. Então, eu acho que ganas é o que move bastante, né? Ter vontade de atuar, seja por alguma coisa positiva, né? Ou seja, uma vontade mesmo de se inspirar, propor e executar algum modelo. Daqui a pouco eu vou passar rapidamente alguns projetos, mas ou também ter tesão para trabalhar nessa realidade de bastante precariedade, né? Precariedade de recursos, de aceitação, né? Também, sei lá, eu posso falar aqui um pouco da realidade de Porto Alegre. A gente tem trabalhado talvez muito mais fora da nossa cidade do que em Porto Alegre, né? A questão por exemplo, de relação com a administração pública nos últimos anos é quase nula.
E também o tesão é que nos move de fazer coisas talvez ativistas, talvez algumas coisas ditas fora da lei, mas tentando seguir atuando para mudar algumas realidades, ou no mínimo impactar um pouco. Rapidamente, só uma imagem do que fica de um processo, né? Aqui o quadrilátero histórico de Porto Alegre, algumas quadras naquela direção, Doutor Flores, Vigário, aquelas coisas. Em 2014, a gente teve uma experiência de projeto de tentar humanizar aquelas ruas que estão algumas quadras para cima, junto com o pessoal da Associação dos Ciclistas de Porto Alegre. Tava também os colegas do escritório 0E1, estava o Translab Urb e estudantes de várias faculdades aqui de Porto Alegre. A gente iniciou um processo de identificar, né, como o território pode ser sensível, mapeamento de desejos, aplicar bastante lógica de percepção qualitativa e também tangenciar isso com dados quantitativos. Bom, foi um longo processo, a gente conseguiu, na época, apresentar para a prefeitura, na época, se não me engano, era Fortunati. A gente conseguiu, né, reordenar alguma coisa de imobiliário, coisas bem sutis, mas, na verdade, muito importantes. Vou dar um exemplo para vocês. Dentro de gabinete, muitas vezes, o cara dá soluções como botar uma parada de ônibus na frente de um comércio, botar um container de lixo na frente de uma lanchonete. Pequenas coisas que são muito impactantes no cotidiano de famílias trabalhadoras ali, e que, sim, só um trabalho unindo vários atores para conseguir uma coisa aparentemente tão singela, mas que, sim, modifica cotidianos, né? Então, a gente conseguiu esse trabalho, foi bem importante, né, unindo alguns atores aqui de Porto Alegre. No final, restou só isso, essa foto é simbólica para isso. Eu não sei se vocês já passaram por lá, a gente fala que é a pedestrovia, né, alargando um pouco a via ali daquelas ruas, mas foi muito engraçado que, algumas horas depois da gente conseguir essa parceria com alguns setores da prefeitura de fato fazer essa testagem, né, a população vai lá e já segue, já abraça na hora. Então a gente vê que tem muita demanda ali, que é apenas demanda invisível para certos setores. Aí, rapidamente, só passando um pouco rápido, não sei como é que eu estou de tempo, mas vou correndo. Aqui também, uma que é 2014, a gente estava trabalhando, ali na foto estão alguns colegas, isso aí é o viaduto lá Viaduto Tiradentes, né? Para quem é local aqui, passa sobre a Protásio ali, então ali é a Mariante, aquela função, que era um lugar estava bem problemático ali, né? Acho que alguns setores da sociedade achavam que o problema era a sensação de insegurança. Os dados mostravam que tinham poucas ocorrências, mas, de fato, a gente tinha que lidar com aquilo. Uma das estratégias que a gente fez foi, dentro da rede internacional, né, de ativismo urbano, ali na foto com o megafone está um ativista internacional muito importante, que é o Bernardo Gutierrez, um cara que já teve em movimentos muito importantes, né, de retomada pela questão dos comuns e do público. Já teve lá em Wall Street, 15M em Madrid, enfim, ele vai circulando. E aí a gente foi usar um dos projetos de código aberto, que era o Wikipraça, que era trazer essas dinâmicas de colaboração que funcionam no ambiente de rede, a gente foi levar para o espaço público e para o ambiente físico real, assim, como que a gente consegue ser colaborativo, né, essa questão do wiki, e como é que a gente levaria isso para uma autogestão de espaço público. Então, mais uma vez, a gente não teve suporte de administração formal, mas a gente seguiu unindo atores locais para ocupar. Essa foto aí é nada mais que o uso cívico do espaço, parte das nossas prototipagens de uso. A gente, né, disparou ali reuniões sobre aquele problema no próprio local ali. Eu vejo ali na foto também o Leonardo Foleto, um colega também ativista, que agora está lá no laboratório urbano lá da USP também, os colegas. Enfim, só uma imagem de um processo, mas depois podem procurar lá o Wikipraça, projeto aberto de dinâmicas de autogestão de espaço. Ali é o menor parklet do mundo. Isso era na frente da nossa antiga sede, no bairro Rio Branco, aqui em Porto Alegre.
A gente, numa semana de arquitetura do Translab Urb, a gente fez um exercício das vagas vivas, né, que é a ocupação da vaga do veículo sem autorização, né, se torna parkless depois que ela está dentro da questão burocrática e aceitação e legitimação oficial. A vaga viva tem essa questão mais militante. E todo exercício não era fabricação, evidentemente. O grande desafio aí foi ver como a cultura, comprovar, né, como um bom laboratório faz, como a cultura carrocêntrica é muito forte, né? E aí não foi necessariamente o poder público que foi lá multar. A gente botou aí, não durou 24 horas, os vizinhos, mesmo sem a demanda, sem a falta de lugares para estacionar, começaram a ligar para a administração pública dizendo que eles estão gastando uma vaga. Ou seja, isso aí eu acho que é 2015? Acho que sim. Mas, enfim, foi um exercício que a gente fez dentro de uma semana de arquitetura, dentro dessa lógica de laboratórios. Bom, aí também, um pouco antes do decreto dos parklets chegar, inspirado pelo decreto dos parklets de Porto Alegre, de São Paulo, chegar aqui em Porto Alegre, a gente, junto com os parceiros nossos, que fazem a feira de comida de rua aqui em Porto Alegre, nos últimos 6 anos, eles têm um bar físico também na Cidade Baixa, a gente iniciou gradativamente ocupando, né, um pouco mais guerrilha urbana, ou urbanismo punk, como a gente gosta de falar, começou a usar a frente do estabelecimento deles e tal, enquanto a gente estava iniciando o processo do Parklet, né, que é um decreto aqui em Porto Alegre hoje em dia. E foi um processo bem importante para nós, porque dentro da questão da coisa pública, assim, legitimada, a gente quis levar a questão da participação, e quando essa relação, né, do cliente veio nos procurar, a gente falou, bom, o coletivo não faz projetos. Tem vários outros colegas que têm essa questão do projeto, né? Colegas que estão no escritório, assim, mais tradicional. A gente só vai embarcar nessa se a gente puder colocar 80% do processo de escuta e participação dos futuros usuários desse processo, e uns 20% ali é, sim, um projeto arquitetônico, né, do objeto final, e também a parte de aprovação junto à prefeitura. Então, para quem passar lá na Sarmento Leite, no bairro Cidade Baixa, na frente do bar Locals Only, vai ver o resultado, né? É um parklet que está né, legalizado, legitimado, mas que ele foi construído dentro de uma lógica de micropraça urbana, com participação não só do cara que estava pagando, né? No caso, o proprietário do comércio, que fica amarrado dentro dessa questão do decreto. Aí a gente fez questão de envolver todo mundo que vai usar esse espaço. Então, era vizinho morador, vizinho de outros comércios, usuários, né, que passam, população de rua, enfim, teve um amplo processo de escuta para gerar diretrizes de um objeto, né, que foi executado, né, enquanto projeto arquitetônico. Então, é um parque ali que tem alguns pequenos dispositivos, como a questão ali dos coletivos de bicicleta, bem atuantes, que participaram e usam bastante essa região, assim, se apropriaram bem por terem participado do processo. Tem horta urbana, tem pequenos dispositivos que são de código aberto aí no mundo inteiro, tem o varal de trocas, tem estante de livros, pequenos dispositivos, mas que são bastante simbólicos nessa questão de geração de comunidade, né? O objeto ali, o parque, na verdade, é só uma desculpa. Opa! Bom, estou indo rapidinho. Aí também foi uma outra maneira efêmera da gente pensar o espaço público. A gente tem todo esse imbróglio aí. Está fazendo 10 anos que a população não pode acessar o Cais do Porto. E junto com alguns movimentos, né, Cais Mauá de Todos, Defesa Pública pela Alegria, entre tantos, tem há bastante tempo uma militância para tentar desfazer essa visão de que os espaços públicos só têm chance se eles forem trabalhados sobre a ótica do desenvolvimento econômico dessa metragem quadrada, né? A gente tinha muitas evidências ali, desde do fórum, das bienais também, todas que já tiveram aqui, das feiras do livro, mas não, tentaram essa visão da exploração econômica, né? Transformar aquilo ali num shopping. Felizmente, isso caiu, né? Esse convênio aí mostrou que estava irregular, mas ainda segue fechado. Mas na época a gente fez a nossa colaboração, que foi fazer um apanhado histórico de tudo que já se pensou
para voltar a Porto Alegre ter relação com o Rio. Então, é um pequeno vídeo de tipo stop motion assim, que a gente colocou para contribuir nesse debate junto com um monte de outras iniciativas, né, tanto entidades, né, como o próprio IAB estava junto forte, mas outros coletivos, né, de atuação mais ativista estão envolvidos nessa luta. Bom, também a questão do efêmero que eu estava falando antes, né, como interferir. Então, isso aí, alguns ensaios, né, protótipo, né, as fachadas também como objeto de experimentação, de arte, levar um pouco mais de cor. Uma coisa bastante simples, também código aberto, né, se não me engano, são coletivos, o coletivo chamado Take the Square, que são de Londres, mas botam em copyleft também essas ideias de ou usar a projeção mapeada ou a projeção normal em fachadas e tentar fazer isso de maneira coordenada, uma série de fachadas na cidade nas mesmas noites, para tentar criar percepções um pouco diferentes da paisagem. Aí eu estou chegando no final, não se preocupem. Aqui também a questão dos territórios mais periféricos. Isso aí a gente junto com outros coletivos, no caso Raiz Urbana, né, que vem do mesmo contexto que a gente, que é a nossa aproximação com a realidade da periferia de Porto Alegre. Aí, no caso, era extremo, zona norte de Porto Alegre, escola da rede pública municipal, Timbaúva, que, né, na década de 70 já teve programas de hortas e tal, e a gente foi chamado ali para tentar fazer uma conexão do conteúdo programático e também dar esse upgrade na questão do espaço, né? E também tem uma questão bastante humana de como a gente fazer essas pessoas entenderem que, sim, muitas vezes esse material de reuso pode ser usado, né? Esse é um tema bem delicado, né? Tem uma certa glamorização aí dos resíduos para quem pertence a elites, assim. Nesses setores aí, essa fruição não é tão simples, a gente tem que lidar com essa percepção, né, inclusive da materialidade das coisas e convocar, né, a questão do reutilização, do fazer para o bem comum. Enfim, aí é o resultado de um processo que a gente teve ao longo de 2016 com essa escola, que a ideia basicamente é, além de colocar em contato coletivos que trabalham com a questão das punks e com a questão de outras maneiras de usar os alimentos, tinha uma questão bem específica. Aproximar a questão do uso do espaço também para a produção do alimento, enquanto debate e discussão ativa dentro dessas comunidades. E para quem está ligado nisso, as escolas são verdadeiros oásis nessas periferias. E outra parte muito importante era a pouca merenda que chegava, era muito desse perfil de alimento que pode ser estocado. Então, a gente sabe, né, que essas 2 refeições diárias eram as únicas refeições diárias de grande parte dessas crianças. Então, a nossa ideia era, bom, tentar produzir alguma coisa que gere vitaminas e coisas vivas ali para essas pessoas, somar ali o que eles comiam quase todo dia, que era sopa de massa e feijão. Então, isso segue por muito empenho dos professores e também das crianças que a gente conseguiu envolver. Infelizmente, sem um apoio oficial de programas do município, né? Ali, quando a gente fala, está dentro de um ambiente de uma escola municipal, a força de fazer é tudo do extra desses professores, coordenadores e diretoras. Vale deixar isso bem claro, que é a doação cidadã desses nossos colegas. Isso aí também é um exercício que a gente faz também, que tem a ver com o direito à cidade e o direito à noite, né? Como é estigmatizado. 2 minutinhos. Bom, em Porto Alegre, acredito que outras cidades devem estar passando por isso, né? A onda de controle conservador, ou o nome que queiram dar, ela começa a impactar de algumas maneiras bem sutis. A gente vai entrando em ritmos de toque de recolher. Isso, inicialmente, a gente vê de maneiras muito sagazes por parte da administração pública. Por exemplo, a não liberação de determinados alvarás. Então, todas as dinâmicas e pujanças da noite, né, que sim geram empregos. Então, estou falando cadeia produtiva da música, né, com artistas e técnicos envolvidos com essas apresentações, de alimentos, né, então, garçonetes, garçons, cozinheiros, cozinheiras, auxiliares de cozinha, equipe de limpeza.
E fora os empresários da noite, né, e a questão do comércio de bebidas. Toda essa dinâmica econômica vai perdendo força com essa questão de não segurar mais, não libera mais, né, um sutil toque de recolher. Isso vai causando na cidade uma questão de estigmatização, né, da noite. A gente tem uma ferramenta chamada, né, os exorcismos urbanos, que a gente acredita que a exploração noturna dos territórios, antes mesmo da gente sair atuando com algo físico, ela vai impactar na nossa mudança de olhar. Então tem uma questão de conceitos de os antilugares, né? Por que eles são antilugares? E, na verdade, desvendar que não existe lugar de fato abandonado. Cada lugar tem a sua narrativa, a sua história, e essa dinâmica que a gente faz, ela vai nesses lugares para tentar desvendar a vida que está por trás dessa estigmatização. Opa. Bom, bem rapidinho, também, Vaga Viva, Parklets, isso aí foi também junto com outros colegas daqui de Porto Alegre, dentro de um exercício que tentou fazer uma espécie de crowdfunding para fazer essa experiência aí. Também durava um dia, tinha que tirar depois, mas teve uma questão importante que uniu a retomada de uma antiga tradição desse bairro aí. Se eu não me engano, se a Florêncio Iguartua, que costumava ter há décadas atrás quermesse de bairro e há muitas décadas não tinha. Então a gente conseguiu unir antigos moradores, os comerciantes com a porta ali, para fazer essa ocupação. Ali são vagas oblíquas, gigantescas, bizarras, e a gente conseguiu tomar 6 delas, pelo menos ao longo de um dia. Foi algo bem, bem simbólico. Opa. Bom, acho que eu posso até acabar por essa. Isso aqui também, uma coisa bem importante para nós, que é o laboratório Hacker Ativista Urbano. A gente aproximou uma coisa bem importante que tem na questão aqui de Porto Alegre, que é o Festival Internacional do Software Livre, né? Está indo para o 20º ano, né, uma referência internacional nisso, na questão do software proprietário, a questão da produção do conhecimento aberto. Nessa experiência a gente levou, a gente quis unir a questão do urbanismo com a visão de hackear. O que é hackear? Identificar e entender um sistema e agir nele. Então, aí no caso, foi na passagem aqui em Porto Alegre chamada o Brooklynzinho, bem estigmatizada, tem uma questão de morador de rua, usuários de drogas, mas ao mesmo tempo tem toda uma relevância dentro do universo do skate e do hip hop, né, há mais de 2 décadas, e a gente foi, né, promoveu esse laboratório experimental por 1 mês para chegar numa solução que unisse arte, ciências e tecnologia. Aí parece pouca coisa, mas na verdade foi um processo de usar a introdução à programação livre. Então, né, esse laboratório, várias pessoas começaram a lidar com a linguagem de programação. Essas luzes foram 17 metros de LED RGB, que eram acionados por sensores, né? A gente usou um Arduino, né, que também é um hardware, né, dessa cultura livre aí. A gente trabalhou muito nisso, tudo para levar uma questão junto com os moradores e habitantes da cidade informal, desse contexto aí, para tentar levar um pouco mais de vida para essa passagem que estava mais de 30 anos esquecida pela administração pública. Isso aqui no centro da cidade, super importante, conecta ali o campus da URGS, para quem está familiarizado, campus central, com os pontos de ônibus para quem vai para a zona leste de Porto Alegre. Então é muito utilizado e é muito abandonado, com problema de esgoto, enfim, a questão é bem, bem trash mesmo. E a gente levou vários desses debates por 1 mês para acabar com essa instalação, uma coisa tão comum para os nossos colegas das artes, e a gente veio né, aproximar isso à questão urbana. Bom, acho que é isso um pouco da minha primeira contribuição aqui local sobre, né, talvez, ideias e pistas de novas maneiras de atuar e intervir no espaço público. Obrigado. Boa tarde, todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui. Meu nome é Karina, sou lá de Belo Horizonte, eu sou arquiteta, formada pela UFMG. Coordeno o projeto Arquitetura na Periferia lá.
A gente trabalha com a melhoria da moradia para mulheres da periferia. A gente entende a moradia como uma porta de entrada, né, para os outros direitos nossos, além do direito à moradia. Quando você não tem a moradia, você acaba não tendo acesso a outros direitos, como, por exemplo, educação, saúde. E as mulheres vivem isso na pele, na periferia. Elas precisam de um lugar para deixar seus filhos, para poder trabalhar, para ganhar seu sustento. Então, a moradia é muito mais do que o espaço físico construído, né? E, obviamente, é um elemento que mais reproduz na nossa cidade, né? Falando agora da questão urbana. E falar de democracia, né? O evento tem essa temática. É também fundamental falar do direito à moradia. E, mesmo nesse contexto que a gente vive, que está tão complicado falar de democracia, né? Bom, além da questão da moradia, um outro pilar, né, que a gente trabalha é a questão do compartilhamento do conhecimento. A gente entende que o nosso objetivo principal em trabalhar com a melhoria da moradia não é oferecer um projeto ou um produto, mas o conhecimento. É um público específico, né, que a gente atua, pessoas de baixa renda, que não têm acesso a diversas coisas e, sobretudo, o conhecimento. Então, é uma coisa que perdura, né? O projeto, depois você muda, você vai fazer outra casa, você muda de ideia, mas o conhecimento você fica com ele. E a questão da autonomia das mulheres, né? A gente procura criar uma relação com elas que não é de dependência. Então, muito pelo contrário, a gente quer que elas sejam cada vez mais independentes do nosso trabalho, assim, que elas consigam também, ao longo desse processo, né, de planejamento das reformas, ser agentes protagonistas e poderem decidir, propor e conduzir esse processo. Eu queria passar um vídeo rapidinho, que está ali, só para vocês terem um pouco a fala dessas mulheres também. Através desse projeto é que eu estou conseguindo realizar meu sonho da minha casa pronta. Minha voz uso para dizer o que se cala. A gente aprende muita coisa boa, riscar no papel, usar a trena, saber como medir. Esse negócio de desenhar mudou muito, porque eu via minha casa de outro jeito. Eu pude ver onde eu podia colocar uma porta, mudar tudo. A porta do banheiro, que eu joguei já pro corredor. Quem quer jogar? A gente aprendeu a fazer as coisas e assim de que a gente pode ser independente se a gente quiser. Eu pensei que eu não ia ter capacidade de dar conta de fazer. Não, ela aguenta. Aguenta. Não existe trabalho para homem e para mulher. Existe trabalho. Eu entrei num espaço que até então falavam que não era meu e isso transforma a gente como pessoa. Nós estávamos levantando a parede na oficina, eu senti que eu não preciso mais depender dos outros. Que eu mesmo dou conta de fazer o que eu quero. Hoje no projeto eu sou diretora de relações comunitárias, eu ajudo a formar novos grupos, orientar e acompanhar essas meninas durante todo o processo. A minha casa hoje está quase a ponto de acabamento, faltando portas, acabamento de banheiro. Levantar, né, as paredes, vaso, fazer o banheiro direitinho. Eu não esperava que fosse uma coisa grande do jeito que tá, né? Vendo tantas casas, então aí meu coração quase que desmonta, assim, né? E ver que a gente hoje tem um grupo de mulheres voluntárias que sempre que a gente precisa tá aí para poder ajudar é maravilhoso. O mutirão para mim foi muito importante também. Economizou até eu ter que pagar um pedreiro. Porque são pessoas que realmente necessitam, né? E que não teria condições de construir uma casa melhor para eles e para os filhos e netos, né? Se não fosse por esse projeto. Nosso país, nosso lugar de fala. Aí foram, né, rapidamente as falas de algumas das mulheres. Põe a apresentação de novo, por favor. Bom, né, das motivações que me levou a criar esse projeto
Essa pesquisa do CAL de 2015 deixa isso muito claro, né? A ausência de nós, arquitetos ou engenheiros, nas construções. 85% das pessoas que construíam não contratavam esse tipo de profissional. O déficit habitacional, que é muito grande, são milhões de moradias, não só, né, necessidade de moradias novas, mas também de moradias inadequadas. A gente trabalha nesse nicho, né, das habitações inadequadas, habitações que não têm banheiro, ou que têm uma cobertura inadequada, enfim. A questão das mulheres, né? Eu, como mulher que também atuou muito tempo na construção civil, eu me formei em 2008, fiquei 10 anos trabalhando no canteiro de obras, fazendo gerenciamento de obras, sempre era a única mulher. Eu acredito que hoje já mudou muito, mas e não só essa questão também de ser mulher e ser arquiteta na obra também. As pessoas me apresentavam, eu sou Karina, arquiteta, daí a 5 minutos já estavam me chamando de engenheira, né? Porque era meio inconcebível assim ter uma mulher e arquiteta ainda por cima na obra. Mas muito além disso é a participação da mulher nas decisões, né? De como que essa construção vai ser feita, principalmente quando a casa é dela. São mulheres, muitas vezes, chefes de família, que não tiveram o espaço de discutir como é que a casa seria feita e não participaram desse processo. Portanto, a casa é construída para elas, mas não foram elas que decidiram como que essa casa seria, né? Então, elas ainda passam a maior parte do tempo dentro das casas, fazendo a manutenção desse espaço. É uma pesquisa que mostra que a mulher, enquanto ela passa, em média, 25 horas semanais fazendo a manutenção da casa, o homem passa 10. Então, é mais do que o dobro de horas. Bom, é importante também ressaltar o contexto, né, que esse projeto se insere no Brasil. Foi falado ontem pela Hermínia, palestra muito importante, né? Um país com uma desigualdade social extrema, um país racista que mata as pessoas negras, um país machista, e com esse imenso déficit habitacional. O Arquitetura na Periferia, especificamente, entrou dentro de ocupações urbanas, então é um processo também político de luta pelo direito à moradia, como foi falado ontem também pela Hermínia, né? Tem esse processo enorme de ocupação de latifundiários que até hoje não foi, né, esclarecido, mas quando o MST entra aí é um problema, né? Então, assim, quando é condomínio de alta renda, né, em uma área de proteção ambiental não tem problema, mas se é um pobre que está ocupando ali, aí é um grande problema, tem que tirar, enfim. Ali é o começo de uma ocupação, né? Uma foto das pessoas ali na lona, lutando pelo seu direito de morar. Aí não está mostrando o limite, mas é para mostrar que, quando fala que é na periferia mesmo. Então, o roxinho ali é o centro de Belo Horizonte, a área planejada dentro da Avenida do Contorno, e os rosinhas lá em cima e lá embaixo são os lugares que a gente está atuando, estão no limite da cidade mesmo. Essa é uma foto aérea da Dandara, que é o primeiro lugar que a gente começou a atuar. É interessante porque teve a participação de arquiteto no planejamento urbano, né? Então, você vê pela foto que tem claramente ali um traçado planejado. E isso faz muita diferença também na luta pelo direito à moradia. O processo de regularização ele acaba sendo muito mais legitimado, né, de certa forma. Lá na Dandara, hoje, a prefeitura já está com o processo de urbanização. Já entrou Luz, já entrou Copasa, que é a Companhia de Águas e Esgoto. A Eliana Silva, que é outro lugar que a gente atua, que, nesse caso, eu participei também do projeto de desenho dos lotes. E a Paulo Freire, que é a mais recente, que também teve participação de arquitetos. No caso, eu não participei, aí já é uma evolução dos movimentos sociais lá de Belo Horizonte, que eles já incorporaram uma equipe técnica no próprio movimento, então são estudantes de arquitetura, arquitetos, professores, geógrafos, enfim, que entraram para o movimento. E eu gosto de falar dessa creche, porque é um projeto que atua com mulheres, né?
nesses movimentos de luta pela moradia, a gente vê muitas mulheres. Elas estão sempre à frente, né, dessa luta. E não é à toa que a primeira construção de alvenaria foi uma creche. Foi uma necessidade delas, uma demanda delas, elas que se juntaram para conseguir os recursos, e hoje elas é que gerenciam a creche. Ela está bem maior do que ela está aí na foto. Teve também apoio da universidade, com a elaboração do projeto, orçamento, oficinas de capacitação para construir a creche, e elas é que tocam a creche muito nessa ideia de que elas, estando ali fazendo isso, elas conseguem que outras mulheres saiam para trabalhar fora e consigam o seu sustento e não fiquem nessa dependência financeira que ainda acontece muito, né? Bom, aqui é só para ilustrar as casas, os tipos de casas, né, que a gente atua. Varia muito, vai desde casas que ainda estão no madeirite, casas de alvenaria, mas que não tem banheiro. Tem hora que não vai, gente. Casas que estão em obras ainda, né, que a pessoa ainda não conseguiu terminar, está morando só em um cômodo. Casas que já estão prontas, mas está faltando acabamento. E casas que, às vezes, precisa de uma pintura só, assim, né? E é o caso de uma casa que ia receber um neném, então ela tinha uma preocupação com essa questão do quarto do neném, então foi feita a pintura pelas mulheres. Falar rapidamente, o projeto surgiu dentro da universidade também, foi no meu mestrado, em 2013. Então, para tentar atuar nesse tipo de demanda, eu tive que fazer uma reflexão sobre o contexto social, além do contexto social brasileiro como um todo, mas do nosso campo, da arquitetura, o nosso campo de atuação, e como que eu me insiro também nesse contexto, né? Então, resgatando lá o Sérgio Ferro, né, que o arquiteto, até o Renascimento, ele era só mais um trabalhador no canteiro de obras, não se diferenciava, né, dos outros trabalhadores. A partir do momento que ele sai do canteiro de obras, ele passa a se diferenciar socialmente desses trabalhadores, vindo de classes mais privilegiadas e atendendo cada vez mais também as demandas dessas classes privilegiadas. E isso acaba orientando um pouco a nossa atuação, né, hoje. A gente sabe que a maior parte do campo ainda está atuando com esse tipo de demanda, que é legítima, obviamente, mas a gente precisa pontuar que há uma diferença, né, quando você vai atuar com uma demanda de classes privilegiadas, ou, enfim, de grandes obras, e uma demanda de moradia numa periferia. Não vou falar muito sobre isso. Então, a gente fala que a gente faz assessoria técnica, né, para grupos de mulheres. Foi, então, pegando a prática usual e tentando rever algumas coisas que a gente formulou esse método. Uma das questões é que a gente atua só com pequenos grupos, a gente não faz atendimento individual. Essa questão de pequenos grupos é muito interessante porque promove a cooperação entre elas, dá um estímulo necessário também para que elas continuem nesse processo, e criem os laços de confiança também, que é importante para a gente. Uma das coisas que eu percebi que funciona como uma barreira para que as pessoas que mais precisam acessem os tipos de programas voltados para a baixa renda é a burocratização, né, dos programas. Então, o nosso programa não tem nenhum processo burocrático, assim, ele é todo na base da confiança. Ou, por exemplo, não tem contrato, não tem multa, né, não tem advogado, enfim. Tudo a gente vai criando laços de confiança para que as pessoas que realmente estão ali numa situação mais vulnerável não se sintam impedidas de participar. Por exemplo, não adianta você ter um escritório na região central, valorizada da cidade, e esperar que essa pessoa vai chegar lá até você, né? Então, a gente vai até as comunidades, as reuniões são todas feitas lá, tentando derrubar todas essas barreiras, que são muitas. Barreiras invisíveis, às vezes muito visíveis, o próprio custo do transporte, enfim. É um processo aberto, então não tem essa coisa de nós temos um método, a gente aplica esse método e vamos fazendo grupos. Não, a gente tem um método, esse método ele é adaptado a cada grupo, porque cada grupo tem a sua especificidade, né? Cada pessoa traz uma demanda específica. Então, a gente tem que estar aberta à participação mesmo delas, como eu disse no começo. Isso vale para o projeto também, né? O projeto está sempre em modificação, o projeto arquitetônico da casa, né? A vida delas é muito dinâmica, então, se a gente não tiver essa abertura,
vai virar aquela coisa que não vai ser feito de fato para elas, né? E a adaptabilidade, que é isso que eu falei. A gente divide nosso método em 3 etapas. A primeira, que é a de mobilização, que é uma etapa importante também e difícil, que é ir nas comunidades e fazer as reuniões e contar do projeto, explicar como é que funciona para formar os grupos. A gente tem discutido muito isso na universidade, né? O tanto que algumas comunidades já estão saturadas ou desconfiadas, né, com essas propostas de estudantes ou de universitários, enfim, que vão lá, às vezes, para colher informações e não dão algum retorno, ou não deixa claro qual vai ser esse retorno para a comunidade. Então, eu gosto de falar nisso porque é uma coisa muito importante que a gente tem que ter muito cuidado quando atua com esse tipo de demanda, não levantar grandes expectativas, sendo que você mesmo, às vezes, não sabe, né, se vai conseguir entregar. E porque também não é fácil, é um processo de ir e conversar com as pessoas mesmo. Não é mágica, assim, que você vai ter uma ideia e tudo vai acontecer. A etapa de planejamento, que é a mais longa, que é quando a gente faz todas essas oficinas que as meninas citaram no vídeo, que elas vão aprendendo a desenhar a casa, aprende a medir. Essa coisa delas desenharem é muito interessante, que elas passam a gente consegue, de certa forma, tirar um pouco dessa barreira, né, eu técnico com o meu conhecimento, falando a minha linguagem técnica, e a pessoa só tentando interpretar o que eu estou falando. Ela passa a gente conversa com elas de uma forma mais semelhante, assim, elas que fizeram o desenho, elas que entendem aquele espaço, que vivem naquele espaço. E para elas também, a gente, pelos relatos, vê que elas também passam a perceber esse espaço de uma forma diferente. Elas também fazem oficinas de levantar a quantidade de materiais, cálculo de área, cálculo de volume, coisas que também para elas é muito abstrato, é sempre o pedreiro que sabe, e elas reclamam muito, né, que tem desperdício de material, que gasta dinheiro com frete à toa. Finanças pessoais também é muito importante, é uma coisa que ajuda a trazer para o tangível, né, o projeto que fica muito ali, às vezes, no abstrato. Então, quanto que eu vou precisar gastar com essa obra, o que eu tenho que poupar agora para conseguir fazer aquilo lá na frente. E a parte de acompanhamento, que é depois que começam as obras, que elas ou fazem... A gente faz mutirões também, né? A gente tem promovido mutirões nos casos que a gente vê que as mulheres, às vezes, estão com uma maior dificuldade de começar. Tem um fundo nosso também, que é de empréstimo para elas, sem juros, que, desde o começo, isso entrou como uma forma de garantir que elas conseguiriam fazer aquilo que está sendo planejado, porque também você ficar meses e meses planejando uma coisa sem ter nenhum recurso para executar é complicado. Então, tem esses pequenos empréstimos para elas conseguirem fazer algumas coisas. E as obras, então, elas são feitas de formas diversas, né? Elas é que decidem como que elas vão fazer as suas obras. Tudo isso é discutido ao longo dos encontros. Então, ali tem uma foto de um mutirão que a moradora... Acho que é... não sei usar esse treino. Enfim, deixar aqui. Ali é um mutirão, que ela tinha familiares, né, que poderiam ajudar ela. Então, aquele esquema, eu faço um tropeiro, um churrasco, cerveja, vocês vão lá e rebocam a minha casa toda. Aqui embaixo é um caso que ela mesma pegou e fez, porque era uma coisa mais urgente, precisava dividir um cômodo. Ali em cima é uma foto até recente das meninas que fizeram as oficinas de assentar cerâmica na parede, e elas deram continuidade às duas. E ali embaixo já é um caso de uma pessoa que contratou um profissional para ir lá e colocar todos os acabamentos. Esses mutirões que a gente faz, então, já é outro esquema, né? Não é aquele mutirão que a própria moradora chama os seus parentes. Isso aí são pessoas que vão lá para conhecer o projeto e contribuir e aprender também, colocar a mão na massa. A gente tem promovido cursos também de capacitação em técnicas de construção, que veio muito da demanda das meninas. Então, teve esse curso de alvenaria, aí já foi com as próprias mulheres do projeto, né? Não foram pessoas de fora. A gente procura também tentar trazer essa questão de
técnicas construtivas né, menos prejudiciais ao meio ambiente, né? Então teve esse curso também de capacitação em técnicas de bambu, que foi muito legal. As mulheres se viram plenamente capazes de trabalhar com esse material. É um material leve, que não machuca e fica muito bonito, né? E, bom, eu gosto de falar dessa linha do tempo, mais para contextualizar isso que eu falei, né, que tudo é uma construção mesmo, assim. Eu comecei lá em 2013, no mestrado. Em 2015, eu entrei para as Arquitetas Sem Fronteiras, que é uma ONG de Belo Horizonte, de um coletivo de vários arquitetos e outros profissionais também, que buscam atender demandas coletivas referentes ao espaço construído. E aí eu levei esse projeto para lá, e aí a gente conseguiu um primeiro apoio financeiro via edital de uma fundação para fazer mais grupos. Então, em 2016 foi quando a gente fez mais grupos. Em 2017 entramos em outras comunidades, e no final de 2018 foi que a gente se formalizou como uma ONG. Somos um instituto, esse IAMI, Instituto de Assessoria a Mulheres e Inovação. A ideia é que a gente promova outros tipos de projetos voltados para mulheres também nas comunidades. E falar, então, dos desafios, né? A questão da mobilização, que eu já falei. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande também de entrar nessas comunidades de forma consciente e colaborativa, e nos colocando também na nossa posição, né, de pessoas que vêm de classes mais privilegiadas. Eu, pelo menos, sou classe média, branca, e não adianta eu achar que isso não vai fazer diferença, né, na minha atuação com pessoas que vivem uma outra realidade. O machismo estrutural, ele bate assim na nossa cara muito forte, porque mulheres deixam de participar do projeto, às vezes, porque não foi aceito pelo companheiro. E, ao mesmo tempo, a gente ainda vê muitas dependendo, não só financeiramente, mas por questões de segurança, né, de não poder ficar sozinha, porque corre o risco de morte. E isso afeta também o projeto arquitetônico. Isso também é uma constatação nossa, assim, um pouco surpreendente, né, mas, ao mesmo tempo, nem tanto, mas que as casas, às vezes, o formato, né, os acessos da casa, às vezes pensando muito mais na segurança das crianças que estão ali, né, em relação a outros familiares, do que só de fluxo, como a gente está acostumado. A gente sabe, né, o índice de abuso de crianças dentro das casas aqui no Brasil. Então, é uma realidade, assim, é uma realidade brasileira que a gente está trabalhando com isso dentro do âmbito do espaço construído também. E a questão da sustentabilidade financeira nossa, né, como arquitetos trabalhando com assessoria técnica. Tem muito ainda esse mito de que quem trabalha com projeto social não está trabalhando, né, não é trabalho, mas é trabalho. Então, a gente precisa também de ser remunerado de alguma forma. E isso tem sido muito debatido, né? As entidades profissionais têm trazido muito esse debate, né? O CAL, o IAB. Isso tem sido muito, muito bom ver isso assim, crescendo. E, então, a gente, como ONG, né, a gente resolveu... Na verdade, assim, a gente poderia ser uma empresa, né, com fins lucrativos na hora de se formalizar, ou você pode ser uma empresa sem fins lucrativos. A gente resolveu ser sem fins lucrativos para focar nessa questão de editais, né, de captar recursos, porque a gente percebeu que o nosso público ali específico não era da onde a gente ia tirar diretamente o nosso sustento. Então, por isso que a gente tomou essa decisão. Mas tem, obviamente, outras formas de atuar com assessoria técnica, né, com públicos variados, que aí pode ter essa troca direta, assim, né? Bom, falando um pouco assim, né, das transformações que a gente consegue, né, no projeto. Tá ruim, né? Muito claro. Mas ele é um caso de uma casa que a moradora tinha que passar pelo quarto do filho para chegar no quarto dela, que é uma coisa também muito comum. E o filho adolescente, então isso estava incomodando ela demais. Só que ela não conseguia enxergar como que ela podia resolver isso. Era um pedreiro que ia fazer, que estava enrolando o material, ela não sabia se ter dinheiro para comprar. Fica aquela coisa muito assim, nebulosa, né?
E aí, depois que ela desenhou a casa dela, ela viu que era uma solução muito simples, que era quebrar uma parede e abrir outra. E aí ela mesma fez isso antes mesmo de terminar o processo nosso lá de planejamento, antes de receber o empréstimo. Então, assim, nesse caso, você vê que não é falta de recursos financeiros, né? É falta de acesso a outros tipos de recursos, como o conhecimento técnico. E aí ela pegou o empréstimo para fazer o acabamento do banheiro. Aí já é aquele clássico antes e depois, que a gente não gosta de mostrar, mas que acontece também. Essa é uma moradora da Eliana Silva, que ela morava numa casa com a filha dela de 2 cômodos ali, e não tinha banheiro, mas ela não falava do banheiro. Quando a gente perguntava o que ela queria fazer, ela falava que ela queria bater laje na casa toda. Isso também é uma coisa muito presente no discurso, né, das pessoas. Eu quero bater laje, eu quero bater laje. E a gente perguntava por quê, ela não sabia responder. Assim, porque as pessoas batem laje, então eu tenho que bater também. Depois também, enfim, a gente foi descobrir que tinha outras questões envolvidas de segurança, como eu disse. Mas ela percebeu, assim, pelo desenho e pelas conversas com as outras meninas, que ela não ia ter ventilação, não ia ter iluminação. Tem até um vídeo dela falando isso. E aí ela resolveu, então, fazer o banheiro. E as meninas do grupo, nesse caso, se juntaram para fazer as oficinas todas na casa dela. Em geral, as oficinas são feitas uma na casa de cada mulher, mas, nesse caso, por ela não ter banheiro e ter uma filhinha, resolveram fazer o banheiro dela. Fizeram as oficinas e ela, no final das contas, é engraçado, assim, você fica anos vivendo naquela situação que é ruim, mas você não tem, às vezes não tem iniciativa, assim, de começar. Depois que começa, aí você já não aguenta mais esperar que o negócio fique pronto, assim. Aí ela mesma se organizou para contratar uma pessoa para terminar, para o banheiro ficar pronto mais rápido. Porque... Batelagem, vocês não sabem, gente? Ai, meu Deus do céu, não acredito. Uai. É fazer a laje. Eu não sei outro nome disso, não. Concreto. É o teto de concreto. É fazer a laje. É isso aí, gente. Fazer a laje. Fala batelagem. E esse é outro caso, que é a da Lila, que aparece no vídeo também. Ela foi o primeiro mutirão que a gente fez, assim, porque também era uma mulher que ela é chefe de família, cuida também, além dos filhos, cuida dos netos, e estava com problemas de saúde. Ela que levantou esses cômodos ali, só que pelo problema de saúde ela não poderia mais fazer isso, então a gente resolveu fazer esses mutirões. E ela fez o desenho também, que não está aparecendo ali, mas, enfim, a casa dela antes eram 2 cômodos, 2 quartos, e a cozinha, o banheiro e a sala estavam no madeirite, então a gente fez os 2 cômodos da frente ali e o banheiro. Essa é a foto do primeiro mutirão, dá para ver, né, a parte de madeirite toda ali na frente e do lado ali também. E é interessante que são só mulheres, apesar de que os nossos mutirões são abertos para qualquer pessoa participar, mas acaba que, pela fama do projeto ser só com mulheres, é só as mulheres que vão, e é muito legal, assim, você vê um canteiro de obras só com vozes femininas, né? É uma coisa que hoje eu estou acostumada, mas até pouco tempo não era diferente, assim, para mim. E aí a casa dela já construída, né? Faltando alguns acabamentos. Mas, assim, a transformação que mais nos interessa é a transformação, que foi até falado aqui, das pessoas, né? O espaço vai ser transformado, mas a transformação das pessoas é o que a gente acredita que vai permanecer por mais tempo, assim, né? E vai promover outras transformações em outros espaços. Então, a Luciana fala isso, ela fala assim, quando eu mudo o espaço, eu também mudo. Então, eu também fiz pequenas reformas em mim, desde que ela participou do projeto. E aí a gente se vê, então, como que a gente se vê, né, atuando como técnicos nesse tipo de atuação. É muito mais informar e não impor. Essa questão do impor é uma coisa que veio muito da minha formação na graduação, de ter que convencer o professor de que o meu projeto estava incrível. Daí eu passei a fazer isso com os meus clientes também.
tentar convencer eles de que não tinha que mudar nada, e quando eles mudavam eu sofria, porque era o meu projeto, então agora não é mais o meu projeto, o projeto é delas, elas que começam fazendo ele desde o começo. É óbvio que isso não muda a relação, né, de responsabilidade minha como profissional, como técnico, em estar informando ali aquele, né, o projeto, as questões técnicas de qualidade do espaço, de segurança, mas é um outro tipo de relação que a gente acaba criando. O uso de interfaces, né, em vez de somente da linguagem técnica. As interfaces são o quê? São instrumentos que facilitam a compreensão do que está sendo proposto ali. Então, vocês viram umas pecinhas de mobiliário que elas usam, aquilo ali ajuda muito a entender o que vai caber naquele espaço, que ainda está no papel, né? Então, colocando aquilo ali, elas conseguem entender melhor o que cabe ali. A gente faz também pecinhas mostrando como é que funciona a estrutura, enfim, cartinhas para pensar a questão do planejamento financeiro, tentar fazer coisas que fogem da linguagem técnica, tirar essa barreira, né? E então a gente acaba se vendo muito mais como facilitadoras do que donas do projeto, né? Acho que é isso. Obrigada. É só falar que a gente está no Facebook, no Instagram, Arquitetura na Periferia. Quem quiser saber mais, é só entrar lá e entrar em contato com a gente. Depois, então, a gente faz as perguntas. É isso, tal. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Vitor e eu estou aqui com a Belisa. A gente veio juntos também de Belo Horizonte. A gente faz parte do Micrópolis, que... Deixa eu passar aqui. Opa. Que é um coletivo que atua na fronteira compartilhada entre os campos da arquitetura, do design e da educação. E a gente começou a trabalhar juntos mais ou menos em 2010. Além de nós dois, tem mais outras pessoas envolvidas. E em 2010 a gente ainda estava na Escola de Arquitetura da UFMG, lá em Belo Horizonte. E desde dentro da escola a gente sempre tentou levar para fora da escola aquilo que a gente experimentava dentro dela, né? Como uma forma de implicar um pouco a nossa prática no cotidiano da cidade que a gente vivia. E um desses trabalhos foi um TCC coletivo que a gente fez, que foi inclusive o primeiro TCC coletivo da nossa escola. Então, assim, eram 5 pessoas fazendo o coletivo junto... o TCC junto com 5 orientadores, todo mundo trabalhando num projeto só, que foi um trabalho de imersão em um bairro de Belo Horizonte, no qual a gente passou um ano desenvolvendo uma série de pesquisas e projetos para a vida coletiva desse bairro. E para a gente ir em direção às praças, aos bairros, às ruas e, portanto, às pessoas da nossa cidade, foi muito importante que a gente pesquisasse e desenvolvesse métodos que aproximassem o nosso discurso àquelas pessoas que vivem a cidade, que eram as pessoas com as quais a gente queria conversar. Ou seja, pensar formas de ampliar um pouco esse debate que a gente tinha dentro da universidade para fora dos muros dela. E a gente entende isso uma forma como ampliar também o nosso coletivo em direção a outros coletivos que existem por aí. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, mostrando 3 projetos que a gente acha que dá para entender um pouco melhor como que essas coisas que eu disse se manifestam na nossa prática. Bom, eu vou começar falando sobre um projeto que chama Porque a Rua Dá Medo. Foi um projeto que a gente participou, que foi uma iniciativa da Pisiagrama, que é uma revista lá de Belo Horizonte, junto com o BDMG Cultural. Esse projeto, ele, na verdade, chamava Urbi-Urge, que ele se propunha a discutir questões urbanas que são muito latentes, né? Aí, no nosso caso, eles tinham 7, acho que são 7 frentes. Era resíduos urbanos, águas, segurança pública, que foi a frente que a gente trabalhou, transporte, moradia, enfim, eram frentes que são discussões que às vezes ficam muito encerradas nos meios técnicos, né? E esse projeto ele se propõe a discutir em um seminário e a produzir uma cartilha que
unisse esse conhecimento sobre esse conhecimento tanto no ponto de vista técnico, quanto também envolvesse pessoas ativistas ou então envolvidos em discutir essas questões, estudiosos ou então agentes públicos. Então a gente fazia essa busca por essas pessoas para fazer um compilado informativo sobre isso, e aí a gente fez o design dessa cartilha, que também fala não só sobre o tema de uma maneira mais ampla, mas como acontecem essas questões na prática. E a gente participou desse projeto. Desculpa, foi em 2017, né? 2017. Então a gente tinha esse papel meio de agente, assim, de conectar essas pessoas para produzir esse material de uma forma que fosse uma linguagem bem acessível e bem prática, para que qualquer pessoa pudesse ter acesso a essa informação e pudesse se informar criticamente sobre esses assuntos. O próximo, aí a gente tem, tinha umas imagens, mas está passando aí a cartilha também, vocês podem dar uma olhadinha. O próximo projeto que eu vou falar, ele se chama 99 Ideias para um Cinema de Rua. Foi um projeto que a gente desenvolveu para uma exposição que se chamou Habitáculo. Ela aconteceu em 2015, num lugar que se chama Cine Teatro Brasil, que é um edifício que fica no centro da cidade de Belo Horizonte. E essa exposição ela tinha como grande tema memória, arquitetura e cinema. E a gente produziu um trabalho que ele se propunha a pensar 99 ideias que seriam respostas especulativas de o que um edifício localizado no centro da cidade, que antigamente ele foi inicialmente pensado para ser um cinema, mas quais outras formas de ocupação ele poderiam ter hoje, poderiam ter atualmente. E tanto em 2018 também, esse trabalho se transformou num livro, e que também depois a gente vai mostrar um pouquinho mais. Então, para chegar nessas ideias, essas 99 ideias, a gente fez 3 ações na rua para coletar essas sugestões do público. E que elas tiveram 3 plataformas diferentes. Uma foi um café grátis, a outra foi uma reportagem de uma emissora de TV fictícia, e a terceira delas foi uma rifa de uma obra de arte que a gente fez uma parceria com um artista de rua. E a ideia de fazer essas ações era justamente de acessar as pessoas de maneiras variadas para que elas pudessem também dar as suas ideias de como poderiam ser as ocupações desse edifício. Além disso também, além dessas ações, a gente também fez uma pesquisa histórica e também a gente fez alguns mapeamentos de uso que também poderiam serem mais ideias para esse projeto, né? Então a gente gerou essas 99 ideias que seriam ocupações ocupações imaginativas, né, para esse edifício. Essas ocupações elas não tinham nem juízo de valor, nem um caráter programático com uma ambição de viabilidade. Ou seja, eram realmente todas as ideias que foram surgindo, assim. E a nossa ideia em não ter nenhum tipo de filtro era justamente expor todo esse imaginativo urbano e que as pessoas que estavam ali no entorno desse edifício poderiam imaginar do que poderia vir a acontecer nesse espaço. E aí, mais para frente, durante a exposição, a gente realizou 4 dessas ideias de ocupação, que foi um restaurante público,
a gente fez também um karaokê, um bingo e um clube de dança, que foram ideias que surgiram ao longo do projeto e que aí a gente ocupou realmente o saguão desse edifício com essas atividades. Aí a gente trouxe uns livros, aí depois quem quiser também dar uma olhada. Agora eu vou falar de outro projeto, que é um projeto que, na verdade, ainda está em curso, e ele se chama Refundações, que, resumidamente, ele se trata de um processo coletivo de produção de novas leituras sobre pinturas históricas do acervo do Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, principalmente em relação às pinturas que narram episódios emblemáticos da transformação urbana da cidade de São Paulo. E, só para contextualizar um pouco, isso tudo começou quando o Museu Paulista, que é esse museu aqui à esquerda, eu não sei se vocês já tiveram a chance de visitar, ele está fechado para reforma. E ele vai ficar fechado até 2022, que é o ano que ele reabre, que é o ano do bicentenário da independência, é o ano do centenário da Semana de Arte Moderna, é o fim do governo Bolsonaro. Então, assim, várias coisas vão acontecer nesse ano. E o museu está, previsto para reabrir. E eles lançaram para a gente a seguinte pergunta, né? Que museu é esse que a gente espera para o ano de 2022? E como que a gente pode descobrir essas respostas ao mesmo tempo em que a gente articula o acervo e continua tendo contato com o público, ainda que as portas do museu em si estejam fechadas? E então a gente começou e esse projeto está sendo feito em parceria com o Sesc Ipiranga, que fica bem ao lado desse museu. E aí o nosso primeiro movimento foi, junto com a equipe do museu, buscar no acervo quais seriam essas obras que a gente abordaria para discutir essa questão, né? E aí, bom, como a gente é um coletivo de arquitetos, naturalmente a gente ficou muito interessado pelas obras que mostram cenas importantes do desenvolvimento urbano de São Paulo. A primeira delas, que está ali no topo, é a própria imagem da fundação da cidade, que é do Oscar Pereira da Silva. Aí embaixo, aqui, à esquerda, a gente tem a abertura da Avenida Paulista, que não está dando para ver, mas que é uma imagem super legal, que é quando, bom, só tinha mesmo a avenida, sem prédio, o Parque Trianon ali do lado e o Pico do Jaraguá bem no fundo, anunciando uma cidade moderna que estava por vir. E ali ao lado, uma cena cotidiana da Rua do Rosário, que é uma pintura do José Wash Rodrigues. E quando a gente olha para esse acervo, a gente começa a entender que essas imagens que o museu abriga e que contam a história oficial da cidade são imagens que estão contribuindo para a construção dos mitos de origem, que todo mundo entende como janelas para o passado que vão contar uma história oficial da cidade. Então, são essas imagens que a gente encontra nos livros de história, nos museus e por aí vai. E, nesse sentido, a gente entende também que essa construção dessas imagens e desses mitos, elas carregam com si vários problemas, né? Porque quando a gente encara essas imagens, a gente tem que se perguntar sempre quem que fez essas imagens e para qual motivo que foi feito, né? Qual é o circuito social que está por trás dessas imagens? Então, quando a gente olha, por exemplo, essa pintura da Fundação da Cidade, do Oscar Pereira da Silva, é uma pintura que foi feita 300 anos depois do fato que ela pretende representar, por uma pessoa que estava tentando vender ela para o Estado, né? Para entrar na coleção do Museu do Estado. E aí, quando a gente pensa nisso, será que essa missa de inauguração aconteceu dessa forma mesmo, com os povos originários assistindo com tanta, paciência e reverência a esse ato católico que inaugura um território? Será que foi dessa forma mesmo? Ou será que isso está querendo mais falar sobre a concepção de cidade daquela pessoa que está desenhando e também daquela instituição que vai receber essa obra no final das contas, né? Porque isso é uma forma de cristalizar, uma forma de entender São Paulo e a possibilidade do futuro dela. E então a gente começou a entender que o nosso trabalho aí seria pegar essas imagens do passado e problematizar elas junto ao público, né? Gerando uma série de debates públicos com convidados específicos também, para tentar reimaginar essas cenas de fundação da cidade de São Paulo. Mas isso não no sentido de buscar uma reparação,
mas sim para a gente usar esses quadros como ponto de partida para a gente pensar outras fundações possíveis da cidade de São Paulo no ano de 2022, que é esse ano que o museu vai ser reinaugurado. Então, a gente realizou uma série de encontros temáticos nos quais a gente convidou pessoas que representam grupos que estão à margem desse discurso oficial que o museu abriga. Então, eu vou falar algum deles. Por exemplo, teve um encontro que foi com ativistas feministas, né, que a pergunta foi: e se São Paulo fosse refundada pelas mulheres? Depois, a gente convidou algumas lideranças indígenas do Pico do Jaraguá para perguntar como é que teria sido São Paulo se ela tivesse sido fundada pelos povos indígenas. A gente convidou também alguns artistas e curadores negros para discutir o papel da arte e da representação na consolidação do projeto de cidade. Enfim, uma série de encontros que tentaram incluir na produção dessas imagens, dessas outras narrativas, grupos que se encontram à margem desse processo. E aí a gente realizou, então, esses encontros, né, no qual a gente lançava a pergunta para esses grupos, e sempre encontros abertos ao público, realizados em lugares como esse aqui, onde a gente está, onde as pessoas podem passar e intervir, né, nessas propostas que estão sendo feitas. E aí, em cada um desses encontros, a gente gravou áudios nos quais as pessoas imaginam como que seria essa cidade fundada no ano de 2022. E aí isso gerou uma exposição lá no Sesc, que fica bem do lado do museu, que são essas TVzinhas que têm esses fones de ouvido, que trazem as narrativas que foram geradas nesses processos de conversa. E essas são TVs porque tem os vídeos com tradução em Libras, né, para quem não consegue ouvir. E aí, nossa, tá difícil de ler, né? Mas vamos lá. A pergunta que a gente lançou para as pessoas foi essa, né? Como que seria, então, essa outra fundação da cidade de São Paulo em 2020? Eu não vou conseguir ler, gente, mas assim, eu posso passar para vocês depois, eu não sei de cor. Mas tem aí dois trechos, né, desse experimento. Bom, só que além de colher os áudios das pessoas imaginando como que seria essa outra fundação e, portanto, essa outra cidade gerada a partir disso, a gente convidou outras pessoas para gerarem imagens a partir desses áudios coletados, né? E aí a gente tem algumas delas que tentam retratar não somente como que seria esse momento da refundação de cidade, mas que também dão indícios dos modos de vida que essa outra cidade de São Paulo poderia abrigar. E quando a gente fala em refundação, eu acho que é importante a gente pensar que esse é um processo de refundação do nosso próprio olhar, assim, né? Ou seja, que tipo de imagem que a gente está consumindo, que tipo de imagens a gente está excluindo, e a gente sente que a gente deve entrar de cabeça nessa disputa de imagens, narrativas e imaginários, porque criar novas imagens que vão prescindir, que vão negar, que vão renegar o que está posto e que olhem para a cidade de fato como ela é, para a gente é muito importante, né? E quando a gente diz essa coisa assim, a cidade de fato como ela é, não é só a representação daquele cara que pintou São Paulo sendo fundada 300 anos depois do seu ato, né? Mas sim esse mosaico diverso e complexo de muitas cores, ideias, origens e futuros possíveis. E, bom, assim, para tentar fechar um pouco, eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de conversar um pouco sobre o nosso trabalho, eu acho que é sempre legal a gente tentar identificar alguns pontos comuns entre os trabalhos, de uma forma de contextualizar mesmo assim nossa prática no mundo. E eu acho que talvez 3 pontos que eu acho que são importantes de destacar. Assim, passei muito rápido por isso, porque eu acho que talvez seja mais interessante depois a gente conversar. Mas, enfim, eu acho que esses trabalhos eles tentam falar um pouco sobre a construção de espaços de aprendizado na cidade para além dos espaços formais, né? Então, assim, formas de que a gente consegue de tentar ampliar um pouco o debate sobre a cidade, não só um espaço de fala, mas também e principalmente um espaço de escuta. E a gente entende esses espaços como elementos fundamentais para a construção de uma vida coletiva, que eu acho que é um ponto fundamental que a gente gosta de trazer.
Outra questão também que a gente acha que é importante levantar é que, apesar da gente ser arquiteto, a gente está sempre navegando por outros campos do conhecimento para viabilizar esses trabalhos. Porque eu acho que, muitas vezes, quando a gente propõe esses trabalhos, eles não são muito entendidos como arquitetura e urbanismo, numa forma disciplinar e técnica, assim, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar quais são esses outros espaços onde a gente pode propor esses lugares de discussão sobre a cidade, que não seja que seja mais amplo, né, e mais experimental. E, por fim, eu acho que esses trabalhos também eles buscam colocar lado a lado pontos de vista que às vezes não são consensuais, mas que são importantes para fazer emergir os conflitos sobre o espaço que a gente compartilha, né, na cidade. E eu acho que assumir esses conflitos nos parece fundamental para criar um espaço democrático de fato, né, se a gente for pensar na questão da democracia, que é o tema aqui do encontro. E eu acho que, de uma forma resumida, a gente entende essas oficinas, essas peças gráficas, essas exposições e essas ações culturais como oportunidades para a gente construir pequenas esferas públicas de debate sobre os espaços em que a gente vive. E eu acho que a gente quis trazer um pouco esse caminho do nosso trabalho para a gente conversar aqui hoje. Mas era só isso que a gente ia dizer. Obrigado. Obrigado, pessoal. Gente, eu estou vendo todo mundo se abanando aí. Vocês querem que peça para aumentar o ar-condicionado? Rafa? Cadê o Rafa? Bom, a gente pode iniciar com a etapa de debate. Já tem a pergunta da nossa colega ali. Deixa eu... Bom, o que eu queria saber de ti, na verdade, era sobre os programas que achei muito interessante o programa relacionado às mulheres participar da própria construção das suas casas. Só que eu me questionei na questão a parte elétrica e hidrossanitária. Porque é uma das questões que a gente sabe que é uma falha, muitas vezes, dos loteamentos e construções por conta. Neste caso, tem a ajuda da arquitetura, mas como seria a questão da elétrica e hidráulica nessas casas? Bom, a gente atua em ocupações, né? Então, primeiro tem a questão, falando de infraestrutura urbana, da luta mesmo dos movimentos sociais e das pessoas que estão ali para que o poder público exerça o seu dever de fornecer água e luz. Então, é bem interessante, inclusive, que no começo, assim, esse envolvimento, né, com os grupos de pesquisa e tal, eles acabam também demandando técnicas, no caso do esgotamento, né, técnicas de permacultura, coisas para tratamento de esgoto, tendo em vista que não tem a rede pública. Então, isso aconteceu lá. Algumas casas fizeram um ciclo de bananeiras, fizeram TEVAP, que é uma técnica de tratamento de esgoto. E agora a parte da casa, né, interna, assim, de instalação hidráulica e elétrica, são instalações sempre muito improvisadas, que quando a gente chega a partir da demanda delas, a gente já fez também oficinas de elétrica, a gente também tem uma engenheira civil na equipe, que ela mesma que promoveu essas oficinas. A gente já fez um curso também de elétrica básico para mulheres. E também de hidráulica, também já fizemos, aparece até no vídeo, assim, né, a questão de fazer a instalação hidráulica, que para a mulher faz toda a diferença, a mulher que cuida da casa, né? No caso, era uma mulher que a única instalação hidráulica da casa dela era uma torneira que ficava na entrada, 20 centímetros do chão, então ela não conseguia nem colocar um balde ali debaixo para lavar a louça, lavar roupa, ela tinha que buscar água na vizinha, coisas que no dia a dia fazem muita diferença, né? Então, da mesma forma que a gente transmite o conhecimento das outras técnicas e de planejamento, entra também a questão hidráulica e elétrica, de acordo com a demanda de cada casa. Meu nome é Dara, sou de Aracaju, e eu queria saber como ocorrem as mobilizações, no seu caso, tipo, se vocês vão de porta em porta, se vocês marcam uma reunião com alguém, algum líder da comunidade, não sei, queria saber sobre isso.
E queria saber do grupo do Micrópolis se vocês trabalham, se tem algum tipo de trabalho relacionado com a academia, porque eu acho que dava para fazer algumas coisas com alunos, sabe? Tipo projetos de extensão para aumentar mais essas produções que vocês fazem, que eu achei bem interessante. A mobilização é isso mesmo, é de porta em porta, chamando, explicando. Isso no começo, né? Hoje a gente tem as meninas que já participaram do projeto, que viraram também da equipe do projeto, né? A Luciana mesmo, ela é diretora de relações comunitárias, então elas fazem também muito essa ponte de ser uma pessoa que está lá dentro, de fazer essa mobilização, e os novos grupos são formados por indicação das meninas que já participaram. A gente não atua via lideranças locais, porque isso tem uma implicação política também que acaba restringindo a nossa atuação, né? Então, a gente não se vincula assim, a nenhum grupo específico dentro dos territórios. A gente está ali fazendo um trabalho para toda a comunidade, independente da vinculação a qualquer organização prévia. E é isso, aí e conversar e buscar sempre manter as meninas que participam ativas no projeto também. Então, isso eu acho fundamental, assim, para ter esse vínculo mais forte assim, com o território, né? E sobre a conexão com a academia, a gente realiza muitas oficinas em várias universidades, né? Não só em Belo Horizonte, mas também em outras cidades, nas quais a gente consegue estabelecer essa conexão com a academia e criar grupos de trabalho que envolvem alunos também. Bom, boa tarde. Meu nome é Wallace. Eu também sou da UFMG. Estou fazendo meu TCC agora no Cosmópolis, que vocês são de lá. E a minha dúvida, assim, vendo a apresentação de vocês, é que na minha pesquisa de conclusão, eu estudei o espaço da arte saindo da instituição até chegar no espaço público, chegando nas intervenções urbanas. Só que, ao meu ver, o que eu estou enfrentando assim por mais que eu estou trabalhando com cidade, eu sempre estou voltando para uma instituição ou precisando de uma instituição como meio para fazer alguma coisa. E aí eu queria saber como é a questão do espaço institucional dentro do fazer público de vocês, de intervenção. Eu acho que, assim, pensando de uma forma bem pragmática, é uma forma de viabilizar nossos projetos, assim, né? Porque a gente não tem, na maioria das vezes, um cliente privado individual que... Oh, meu Deus, peraí, desculpa. Que chama a gente para fazer essas ações. Em sua maioria das vezes, são centros culturais, museus e galerias que estão... ou universidades também, em alguns casos, que estão comissionando esse tipo de projeto, sabe? Então, eu acho que é fundamental para a gente conseguir promover essas ações com qualidade, assim, sabe? No sentido de conseguir os equipamentos que a gente precisa, de ter um suporte de ampliação da divulgação, enfim, eu acho que é uma forma de encontrar pessoas que eu acho que talvez a gente sozinho não daria conta, sabe? Então eu acho que essas instituições, elas são muito importantes para o nosso trabalho, para a sobrevivência dele mesmo, assim. Mas eu também entendo que isso pode ser uma barreira, né, em vários aspectos, assim. Eu acho que talvez a gente já esteja até habituado a lidar com isso, mas talvez para outros núcleos isso seja um problema, né, de como acessar esses lugares e como é isso, querendo ou não, ainda a gente que inclusive trabalha muitos com criando projetos que sejam cada vez mais acessíveis e didáticos. A gente sabe que, por exemplo, a construção de projetos culturais existem normas e formas muito determinadas, né? E que isso acaba segmentando, né? E isso também é uma questão que está muito latente agora no nosso contexto, inclusive por conta da censura, né? Que como que a gente vai entrar nessas instituições se os projetos não vão passar, né? Então eles vão ficar cada vez mais restritos, assim.
Mas também eu não tenho respostas, não, só questionamentos. Mas, ao mesmo tempo, quando eu penso em até projetos em estruturas menos formais, instituições menos formais, por exemplo, o Lá da Favelinha, lá em BH, sabe? Que é um centro cultural que é autogestionado na... Oi? É uma ONG, que funciona lá na Serra, na favela da Serra. A gente já fez trabalhos lá também, e eu acho que se não fosse essa referência desse espaço, onde alguma coisa está acontecendo, eu acho que talvez o trabalho ia se perder, sabe, na confusão do dia a dia de um território, assim. Então, eu acho que é importante também criar essa referência, sabe? É um lugar onde as pessoas podem voltar, sabe que ali está acontecendo alguma coisa, enfim. Eu acho que isso ajuda a mobilizar. E aí eu acho que a gente tem que pensar quais instituições a gente tem disponível, né? Acho que é um pouco... Não sei se eu respondi, talvez, não sei. Só comentar também a questão da universidade pública, né, que eu acho que é muito importante o papel da universidade pública nessa história. Eu acho que nenhum dos projetos aqui existiriam, né, se não tivesse tido essa possibilidade de buscar esse embasamento teórico, de ter tempo para estudar aquilo, para depois ir para campo ou vice-versa, né? Eu acho interessante essa troca e necessário. Assim, a universidade pública está aí resistindo e tem que resistir, porque é uma peça fundamental para promover essa autocrítica mesmo, assim, da nossa sociedade, das nossas atuações nos mais diversos campos, né? Eu acho, assim, quando a gente começa a viver um contexto de fragilidade da democracia, acho que essas instituições são as primeiras, essas que a gente está falando, incluindo a universidade, são as primeiras a sofrerem ataques, né? Então, eu acho que são lugares muito importantes para essas coisas existirem em primeiro lugar mesmo. Não, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para os grupos que eu já acompanho há algum tempo. E hoje de manhã surgiu isso também no eixo das outras práticas, no qual, né, nós nos encaixamos, assim, dentro do contexto do Congresso. Vai para os dois, né, que é como vocês lidam com essa questão da precariedade enquanto profissionais, né? Tem alguns levantamentos de que essas propostas de colegas, né, arquitetos, urbanistas, que se propõem a essas novas maneiras de intervenção, geralmente tem um recorte de idade, recorte de origem, classe social, como tu bem colocou antes, e, infelizmente, tem uma curva, né? O cara chega a um ponto ali, por questões culturais, financeiras, o sistema vence, às vezes os melhores projetos, né, em todas as capitais brasileiras, o cara vai voltar a fazer algo totalmente tradicional, nada contra a atuação tradicional, né, mas essas expressões mais novas perdem. Como vocês lidam, assim, para se manter e manter alguma perspectiva de que a ideia do projeto não vai ter que acabar? A gente rema contra a maré mesmo, né? Trabalhar com esse tipo de coisa, a sensação é essa, que o tempo todo você está tendo que remar contra a maré, porque o caminho normal é voltar, né? É não sair da curva. Então, eu acho que, primeiro, é ter uma convicção mesmo, uma clareza, na verdade, sem romantismo, né? Uma clareza do que você quer, qual que é o seu objetivo, o público que você quer trabalhar. Isso, eu acho que a definição do público é fundamental também, para você não se perder nos tipos de atuação que você pode ter. E fazer uma constante crítica e autocrítica, né? Ficar sempre revendo o seu trabalho, vendo se aquilo ali está funcionando, igual a gente mesmo, a gente começou em 2013, 2014, o contexto socioeconômico do país era agora em 2019 é outro, né? Então, várias coisas a gente está tendo que rever, como, por exemplo, o empréstimo, que antes era uma coisa grande no projeto, que as mulheres ficavam super animadas de pegar o empréstimo para fazer a obra, agora elas ficam tristes porque elas não têm condições de pegar esse empréstimo porque ninguém tem emprego e está numa situação muito difícil. Então, aí que vieram os mutirões, por exemplo. Assim, não vamos mais... Então, o recurso que a gente tinha no fundo do empréstimo, agora a gente está destinando a custear material para fazer mutirão. É um dinheiro que não vai retornar, mas a gente sabe que naquele momento é assim que a gente vai ter que fazer.
E ter esse olhar crítico também das parcerias, assim, de qual tipo de parceria que a gente quer fazer, até onde que a gente pode buscar recurso, porque a grande dificuldade é essa, é o recurso que tem que chegar, né? É uma atuação que, como eu disse, né, o recurso não vem ali da pessoa, do seu público-alvo, então você tem que buscar mecanismos para captar esse recurso e para continuar atuando. E é isso, gente. Tem que estar sempre atento assim, à crítica mesmo, né? A autocrítica. Eu acho que também está disposto, às vezes, a fazer umas coisas que não vão te animar muito, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que ir no supermercado, pagar aluguel. Então, vira e mexe, rola umas coisas menos empolgantes, assim, mas que ajudam a segurar aí enquanto não vem a outra legal. Eu acho que também é uma estratégia, não desistir de vez quando ficar aí uns 2 meses sem aparecer nada massa, entende? Acho que é um pouco isso. Eu acho que pra gente, a gente acaba lidando com uma frente muito ampla de projetos, assim, alguns vão conseguir te pagar o tanto que você precisa, outros não vão te pagar nada, mas você bota fé, então você quer fazer e você quer participar. Então, é bem amplo, assim, e realmente é um malabarismo, né? É tipo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um tantão dali, um nada daqui, você mistura ali, dá um bolo, divide por todo mundo e é isso, assim. Então, é meio... E sempre propondo coisas. Eu acho que isso é importante pra gente, assim, sabe? A gente nunca tá parado. Tipo, a gente tá sempre correndo atrás de projetos e de parcerias e de coisas pra gente conseguir... Porque, querendo ou não, o que motiva a gente são esses projetos mesmo, né? Então, é o que faz a gente correr atrás, assim. Oi, tudo bom? Bom, acho que antes de mais nada, parabéns para os 3, para os 4, na verdade, mas são 3 iniciativas incríveis, eu acho que eu acompanho vocês de longe. Acho que só deixar o recado aqui que, independente do malabarismo, eu acho que saibam que vocês inspiram muita gente pelo Brasil afora, então não desistam, eu sei como é que é difícil. E, Leonardo, queria te fazer só uma pergunta, você não chegou a falar dos projetos de vocês em São Luís e Campo Grande, mas eu tenho uma curiosidade, como é que é chegar como um coletivo de outra cidade, para tratar de um tema que é tão particular, de um contexto, é tão específico para um certo contexto? Como é que é essa receptividade? Eu pensei isso e imaginei que ia passar batido, mas faltou ali na apresentação, é antiga mesmo. Bom, só para contextualizar, o Translab Urb faz uns projetos de junto a patrimônio históricos, né, geralmente patrimônio histórico, edificação pública. A gente conseguiu uma parceria com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para desenvolver, junto à população, né, um projeto chamamos laboratórios urbanos efêmeros, né? A gente ocupa esses lugares abandonados e detonados, ou supostamente abandonados, intensamente, assim, por cerca de 1 mês, para, a partir da ativação desses lugares, a própria população local trazer à tona os seus potenciais de ativação desses lugares que vão ser reformados. E ano passado a gente trabalhou em São Luís do Maranhão e agora a gente acabou de voltar, faz umas 2 semanas, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né, em complexos assim, históricos bem comprometidos. Não respondendo, é complexo, né, chegar, né, uma equipe assim, do Rio Grande do Sul nesses lugares, sempre tem um choque cultural, mas tem uma coisa muito importante, a gente chega sem os ranços e sem as amarras que talvez uma equipe local teria. Então, a gente chega com muita transparência, que era uma das coisas que é um eixo muito importante para nós, assim, e a gente sempre fala, olha, a gente não sabe quem é o coronel aqui, a gente não sabe quem é o partido que está agora no governo, ou se a gente sabe, pouco importa para o levantamento. Então, a gente chega muito honesto, principalmente quando está bem perto de né, lideranças espontâneas ou agentes verdadeiros né, dos bairros, das comunidades, e a gente fala sempre a frase, cara, nós somos uma esponjinha, a gente vai absorver tudo e a metodologia científica ela vai
mostrar os dados. Então, a gente tenta ser bem fiel a esse contato, porque, não sei, a gente tem percebido assim, que esse trabalho de lidar com o processo, talvez ele seja, para nós talvez a gente possa dizer que ele é mais importante que o resultado físico, porque o feedback assim das pessoas tremendo a voz, agradecendo quando a gente vai embora, isso aí não te ensina em faculdade nenhuma, e tu tem que ser responsável porque a gente vai lá e provoca. E aí as cidades, em algum momento de baixa, e dá para dizer que todo o país está em baixa, né? A moral está baixa das tropas, e aí tu vê que as pessoas voltam a brilhar o olho assim, tu não pode trair aquilo. Então a gente tenta ser bem, como é que eu posso dizer, acho que verdadeiro com esse processo de fazer as pessoas mostrarem o seu melhor e garantir que, olha, isso vai estar num relatório, a gente vai traduzir isso para a linguagem desses famigerados tomadores de decisão, e a gente, né, não tenta criar, como ela falou antes, a expectativa, tem que ter sempre esse cuidado, olha, não estou te prometendo mais do que eu posso, mas sim, lidar com o metaprojeto, que é um pouco do que a gente tenta fazer, né, ativar pessoas através de metodologia projetual, tem disso também, tem que ter se reconstruir, se revisitar enquanto ser humano para trabalhar com essa potência toda que são as pessoas. Acho que é isso. Tudo bem. Só uma pergunta muito curiosa para a dupla. Sobre o que foi o TCC de vocês e por que Micrópolis? Não. O TCC foi assim, a gente não queria ter um tema de pesquisa, a gente queria ter um território. E aí a gente ficou pensando, onde que a gente vai fazer, Então a gente acabou escolhendo um bairro de Belo Horizonte onde um de nós morava, porque a gente pensou que o acesso seria às pessoas, seria mais fácil. E aí a gente começou a desenvolver um monte de pesquisa, uma série de mapeamentos para tentar revelar as camadas desse espaço, e a partir daí a gente desenvolveu uma rede de projetos para a vida coletiva, que envolvia um jornal de bairro, a reforma do parquinho na praça principal. O jornal eu falei, que mais? Teve um cinema na praça, com um documentário sobre as pessoas. O parquinho eu falei também. O que mais que tinha? Eram 5. Tinha um sistema de agenda coletiva para as pessoas marcarem eventos no espaço público. E eu não consigo lembrar mais do outro. Mas, enfim, não tinha um tema, sabe? Era mais entender esse espaço e estudar ele muito e pensar projetos para ele. E a publicação gerou uma publicação que está no site, micrópolis.com.br. Daí, acho que chama Bairro Calafate lá, e tem como ler ela inteira, assim. E aí tem todas as pesquisas, todos os experimentos e as reflexões que surgiram a partir disso. E o nome? Nossa. Você sabe dizer? Eu acho que vem a partir da microescala mesmo, urbana, de trabalhar com as coisas numa escala de pessoal, assim, sabe? De chegar no micro e trabalhar em cima disso para depois olhar para o macro, assim. Acho que meio essa a lógica, assim. Gente, eu queria pegar carona no que a colega falou. Acho que o trabalho de vocês realmente é muito inspirador para muita gente. Acho que vocês trabalham numa vibração em que a chave do que a gente precisa para vencer, que é a inovação, e essa vocês trabalham cada um à sua maneira, ela consegue se materializar no que vocês estão produzindo. E é a inovação que, na minha opinião, é a chave para a gente conseguir dar escala na solução de problemas que, bom, enfim, todos nós trabalhamos, e vocês têm tratado com muita sensibilidade com isso. Então, parabéns.
muito obrigado pela presença, muito obrigado a presença de todo mundo aqui. E o CBA está muito legal, gente. Vamos para as outras atividades. Obrigada.